Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Jefferson Sbardella. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com quem tem interesse em direito imobiliário. E hoje vamos falar um pouquinho de um assunto relacionado à locação de imóveis urbanos. Peço ainda que vocês se inscrevam lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram e também no Facebook e ainda lá no nosso canal no Telegram. Tudo Professor Jefferson Sbardella. Vamos tratar então do assunto relacionado à locação de imóveis urbanos que causa bastante dúvidas e às vezes até uma certa polêmica, que é o direito de preferência que o inquilino tem. Vocês sabem que na Lei 8.245 está previsto então o direito de preferência do inquilino, do locatário. E aí as perguntas que surgem é se eu preciso necessariamente constar no contrato de locação o direito de preferência, se eu sempre tenho que dar preferência ao inquilino e ainda o que acontece caso eu, locador, não dê o direito de preferência ao inquilino. Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a questão de precisar ou não constar em contrato a questão do direito de preferência. Não precisa constar em contrato. O direito de preferência ele decorre de lei. Ele está previsto lá entre os artigos 27 e 34 da Lei 8.245, que, como vocês sabem, é a lei do inquilinato. A gente chama de lei do inquilinato, mas é a locação, a lei das locações de imóveis urbanos, 8.245 de 91. Então, eu separei aqui para vocês alguns artigos para a gente dar uma olhada e também para explicar para vocês. A primeira questão, então, é essa: não precisa constar no contrato. Então, o direito de preferência decorre de lei. Mesmo que não conste no contrato de locação, o inquilino terá sim o direito de preferência quando o locador resolver colocar o imóvel à venda. Vamos ver então o que diz o artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Então, o próprio artigo já fala, qualquer meio de ciência inequívoca. Claro, você como locador, você tem que conseguir depois, caso necessário, provar que você deu a preferência ao inquilino. Pode ser por qualquer meio idôneo e desde que você tenha a comprovação de que o inquilino recebeu essa preferência. Pode ser o WhatsApp, se tiver a confirmação de leitura, pode ser e-mail, pode ser notificação judicial, extrajudicial, enfim, qualquer meio idôneo e que você consiga depois comprovar que deu a preferência a ele. E o parágrafo único fala então que a comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial, claro, o preço, a forma de pagamento e se existem ônus reais que pesam sobre esse bem vendido. Muitas vezes a pessoa coloca o imóvel à venda, mas esse imóvel tem ônus reais. Por exemplo, tem uma alienação fiduciária, ele está pagando um financiamento, mas ele quer colocar à venda para a pessoa que comprar, quitar esse financiamento e pagar a diferença a ele. Então, ele sempre tem que informar isso junto com a proposta, junto com a carta de preferência, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. A documentação, via de regra, as certidões dos vendedores e também a matrícula atualizada do imóvel com negativa de ônus reais e ações repersecutórias. O artigo 28 fala do prazo. Qual o prazo que o locatário tem para se manifestar ou então para dizer se ele quer ou não comprar o imóvel? Está no artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. Então, 30 dias é o prazo que o inquilino tem caso ele queira. Se ele não falar nada,
no prazo de 30 dias, é porque ele não quer, porque ele não tem interesse. Ele não precisa falar que não tem interesse. Ele só precisa agir caso ele tenha interesse. Aí ele diz, não, eu tenho condições, eu quero, nessas condições eu quero comprar. E tem um cuidado também, o locador tem que ter um cuidado para de repente não fazer uma proposta, daqui a pouco faz uma proposta para o inquilino dizendo que o imóvel tem o preço X e que as condições são somente à vista, por exemplo. E daqui a pouco o inquilino à vista não tem condições e ele vende para uma terceira pessoa em outras condições, de forma parcelada. Então tem que ter um cuidado com isso para não ter problemas depois. E em que casos, todos os casos eu preciso necessariamente dar preferência para o inquilino? A própria lei responde isso. Tem exceções, né? Como quase tudo no ramo do direito tem exceções, aqui na lei do inquilinato não é diferente. Vejam o que diz o artigo 32 da lei 8.245. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade. Então, se a pessoa perdeu a propriedade de alguma maneira, o proprietário, então, nesse caso, não alcança o direito de preferência. Perda da propriedade ou venda por decisão judicial. A venda por decisão judicial também não alcança o direito de preferência, bem como a permuta, a doação, a integralização de capital, a cisão, fusão ou incorporação de empresa. Então, digamos que a pessoa resolva, o locador resolva permutar aquele imóvel por um outro imóvel em outro local. Nesse caso, ele não precisa dar direito de preferência para o inquilino. A permuta, ela exclui a necessidade de dar o direito de preferência. Ou então, o locador resolva fazer uma doação desse imóvel, ele resolva doar o imóvel, também não está abarcada pela necessidade do direito de preferência, se ele for doar esse imóvel para alguém. Ou então, se ele for integralizar, ele vai integralizar o imóvel dentro de uma pessoa jurídica. Ele integraliza esse imóvel numa pessoa jurídica, no contrato social, depois lá no registro de imóveis esse imóvel vai passar então para pessoa jurídica, ele também não precisa dar preferência. E também nos casos de cisão, fusão ou incorporação, em que envolvam então a retirada ou a inclusão desse imóvel de alguma empresa. Então tem que ter um cuidado também, é o seguinte, não pode fazer algo, o locador não pode fazer algo para deixar de dar preferência. Eu vou integrar, eu não quero dar direito de preferência para esse inquilino, então eu vou integralizar na pessoa jurídica e depois a pessoa jurídica é que passa a ser proprietária, ou então faz uma simulação. Claro que isso é totalmente ilegal e se isso acontecer e o inquilino descobrir, claro que ele terá direito a perdas e danos. E tem uma situação também que gera dúvidas, o que acontece caso o locador que tenha que dar o direito de preferência, então não é nenhum desses casos do artigo 32, não é permuta, não é doação, não é integralização de capital e outros casos que tem aqui, e ele então é obrigado a dar o direito de preferência, mas ele simplesmente não dá o direito de preferência, ele simplesmente vende a um terceiro e o locatário vai saber que foi feita a venda somente depois. O que acontece nesse caso? Aí vem o artigo 33 e diz o que acontece nesse caso. O locatário preterido, ou seja, aquele para quem deixou-se de dar o direito de preferência, então o locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante, o alienante é quem vendeu, ou seja, é o locador, as perdas e danos. Então ele pode reclamar perdas e danos pelo fato de não ter lhe sido dado o direito de preferência. Ou, aí tem uma outra alternativa aqui, depositando o preço e demais despesas de transferência. Claro, a pessoa que comprou, ela teve despesas com a transferência. Haver para si o imóvel locado. Se o requerer, aí tem condições. Ele pode então chegar lá, descobrir que o imóvel foi vendido a um terceiro e aí ele pode haver o imóvel para si, depositando o preço que o terceiro pagou por esse imóvel, mais as despesas de transferência. Ok, mas isso tem condições. Em que condições que isso pode acontecer?
O próprio artigo 33 fala: se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, o registro do ato aqui pode ser a escritura pública, pode ser um contrato de alienação fiduciária, caso o terceiro tenha financiado, pode ser uma promessa de compra e venda. Então, desde a data do registro, ele tem 6 meses. E tem mais uma condição, não basta que seja dentro dos 6 meses. Olha a outra condição que o artigo traz aqui. A contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, o contrato de locação precisa estar averbado lá no registro imobiliário. Em qual matrícula? Na matrícula do imóvel locado, evidentemente. Então, se o contrato de locação estava averbado 30 dias antes da venda, não adianta ele descobrir que foi preterido no direito de preferência e correr lá para averbar o contrato para daí poder haver o imóvel para si. Não, tem que estar averbado, a lei é clara, o artigo é claro, pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, antes, normalmente não tem-se muito a cultura de averbar o cartório ou registrar o contrato de locação de imóveis lá no registro imobiliário. Então, para você, por exemplo, digamos que seja um contrato que tenha a cláusula de vigência, precisa o contrato estar registrado. E aqui, no caso de ser preterido no direito de preferência, precisa estar averbado o contrato de locação. Então, as pessoas não têm a cultura de fazer isso. E aí, nesse caso, se não estiver averbado o contrato de locação, o inquilino poderá reclamar apenas as perdas e danos. Claro, e vocês sabem, perdas e danos sempre tem que ser provadas. Ele vai ter que provar qual o prejuízo que ele teve por não ter lhe sido dado o direito de preferência. Tá certo? Então, esse era o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e também compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.